Várias empresas da Bolsa de Valores caíram mais de 20% em apenas um único mês, em um cenário que parece catastrófico. O que será que está acontecendo com a Bolsa de Valores agora? E será que ainda existe alguma oportunidade boa ou ainda a Bolsa vai cair mais? Fala investidor, eu sou o Gabriel, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club, especialista então em renda variável, e aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar essas boas opções e ainda assim entender o que está se passando pela Bolsa de Valores agora. Antes disso, vou te pedir um like nesse vídeo justamente para entender que vídeos como esse te interessam, principalmente se você for algum investidor que está em busca de melhor rentabilidade na sua carteira. Então, se você gosta de vídeos assim, eu posso produzir mais conteúdos como esse justamente para te ajudar. Para isso, é só você clicar aqui em gostei, porque assim você pode me ajudar a entender qual que é a sua percepção. Mas agora vamos direto para o vídeo. Já até separei aqui uma lista das ações que estão no Ibovespa que mais caíram nesse último mês. Entre elas nós temos a Magazine Luiza, que teve uma queda de mais de 37%, foi a ação que mais caiu no último mês, sendo seguida pela Casas Bahia, que caiu mais de 28%, e assim outras empresas também aqui no caso do varejo, seguida aqui da Pets, que caiu quase 25%. Além dessas, temos aqui agora duas construtoras, tanto a EasyTech, que teve uma queda de mais de 23%, seguida da MRV, que caiu quase 23%. A Braskem vem logo depois com uma queda que também supera a barreira dos 20%. Essas aqui são algumas das empresas que mais caíram, mas o que a gente vê na verdade é um cenário bem desafiador para grande parte da Bolsa de Valores, sabendo que muitas delas, embora não tenham caído mais de 20%, mas elas sim tiveram quedas robustas em um período de tempo muito curto, que obviamente chama muita atenção e eleva a percepção de risco por parte dos investidores. Infelizmente, muitos deles saem justamente depois de grandes quedas como essa e acabam realizando um prejuízo gigantesco. Então agora é cenário para ter calma, para entender o que está acontecendo, para não vender nenhuma ação no desespero, no susto e não tomar prejuízo de bobeira. E de todo o Ibovespa, apenas 5 empresas tiveram altas acima de 10%. E que inclusive é curioso, né? Porque dessas empresas, ou foram ações que já tinham caído bastante antes, então voltaram, recuperaram um pouquinho, ou então são de ações tão baratas que qualquer subida, né, qualquer alta ali de alguns centavos nas suas ações já são responsáveis por grandes diferenças em termos percentuais, como é o caso da Gol, como é o caso da CSN Mineração, que tiveram altas que superaram então essa barreira de 10%. Mas a verdade é que se a gente não tivesse a Petrobras hoje na Bolsa de Valores, o final das contas seria ainda pior, porque o Ibovespa, né, que é a junção das principais empresas no Brasil, teve um desempenho basicamente estável, mas considerando que grande parte das empresas caíram e apenas a Petrobras conseguiu segurar bastante resultado. Se a gente excluísse hoje a Petrobras dessa composição do Ibovespa, a gente veria que o Ibovespa estaria então ao redor de 106 mil pontos, muito aquém do que hoje ele está na casa de 114 mil pontos. Ou seja, o estrago é de fato muito maior. Então é comum, talvez nesse último mês, que muitas carteiras, né, no caso talvez até sua própria carteira, esteja acumulando um desempenho pior nesse último mês se você não tem Petrobras na sua carteira, muito porque a Petrobras acabou descolando da realidade. Então agora convém aqui pra gente explicar o porquê desse movimento, porquê desse grande temor, essa grande aversão ao risco por parte dos investidores. Mas até antes disso, queria novamente te lembrar de você deixar um like nesse vídeo, justamente sabendo que conteúdos como esse podem te agradar a melhorar a rentabilidade da sua carteira, então eu posso produzir mais vídeos assim. Aperta esse botão do like para a gente entender um pouquinho do que você quer para conteúdos para você. Agora, voltando, né, na parte de conteúdo, para entender o que aconteceu de fato com tanto temor na Bolsa de Valores, a gente pode identificar alguns riscos principais, sendo o maior deles, sem sombra de dúvidas, foi um movimento que nós tivemos na curva de juros americana. Pode parecer algo muito subjetivo, o que seria essa curva de juros americana, mas basicamente o que nós temos aqui no Brasil, com a taxa Selic, por exemplo, inclusive caiu para agora 12,25%, lá nós temos uma taxa também, como todo o Banco Central, e que por ser economia americana, né, a que lidera, né, que guia, que é a base de toda a economia mundial, qualquer mudança nos juros por lá acaba sendo muito mais importante do que a mudança em juros aqui no Brasil. Então, se a gente entende que a taxa de juros americana baliza todo mundo, quando essa taxa de juros por lá aumenta,
existe uma atratividade no mundo inteiro de que os investimentos saiam de países mais emergentes ou países que têm mais risco e migram para a economia americana. Então o que a gente pode entender basicamente é que à medida que a taxa de juros americana vai subindo, existe um interesse mundial de você tirar o seu dinheiro, os seus recursos de ativos arriscados, como por exemplo a bolsa de valores acaba sendo um ativo de risco, e você vai concentrar em ativos de renda fixa americana. Então o que a gente percebe é que à medida que os investidores americanos precificam riscos ou têm algum medo do que possa acontecer por lá, a taxa de juros americana sobe. Por isso que a gente fala que a curva de juros abriu. Os juros americanos de mais longo prazo ficaram mais altos. Hoje, por exemplo, o título de 10 anos dos Estados Unidos está pagando ao redor de 5% ao ano, que é uma taxa muito grande. Lembrando que até antes da pandemia, essa taxa era baixíssima, era muito abaixo de 2%. Então imagina você investir aqui em um país que te paga 5% ao ano, sendo o país mais seguro do mundo, e ainda poder ganhar em relação à variação do dólar. Então a taxa de juros americana realmente conseguiu atrair muitos investidores do mundo inteiro. Consequentemente, a Bolsa brasileira, que acaba sendo a ponta do iceberg, foi muito prejudicada. Porque a Bolsa de Valores brasileira depende, então, da base inteira, que é a economia americana, depois depende da base inteira, que é a economia brasileira, e por fim, então, vai ter ali a ponta da cadeia, é o que nós temos de Bolsa de Valores. Então, teve todo um efeito abaixo dela, que realmente não agradou muitos investidores. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o fator principal que fizeram as ações despencar. Inclusive, se a gente analisar o fluxo de capital estrangeiro no Brasil, foi negativo no último mês. Ou seja, saiu dinheiro do Brasil e provavelmente foi para os Estados Unidos. Então acaba corroborando um pouquinho com essa análise anterior que nós fizemos. Isso acaba também tendo uma ligação com os conflitos que nós estamos passando, tanto no Oriente Médio como também na Rússia e Ucrânia ainda. Então, ao mesmo momento, nós estamos atravessando duas guerras que têm poder, de destruição da economia a nível global. Se a gente pensa a Rússia e a Ucrânia, como a gente já sabe no ano passado, são países produtores muito fortes na cadeia do agronegócio. Aqui o Oriente Médio, se o conflito se escalar, envolvendo, por exemplo, o Irã, aquilo pode ter uma grande escalada no preço do barril de petróleo, o que agronegócio mais petróleo, tendo qualquer alteração, isso acaba tendo um impacto gigantesco em toda a cadeia de preços do mundo inteiro. Então qualquer movimentação, qualquer escalada de conflito, isso pode fazer com que a economia mundial venha a se descontrolar. Então nesse caso, por existir um medo, por existir uma aversão ao risco maior, obviamente que todo mundo vai fugir para o país mais seguro. Ninguém vai querer investir agora em países menores, emergentes, em países que não têm uma moeda forte, sabendo que em países fortes, com economia forte, já está remunerando muito bem. Então a gente vê que os conflitos, apesar de não ser hoje o principal medo, o principal temor dos investidores, mas acaba acrescentando ainda mais lenha nessa fogueira. E por fim, se não bastasse somente os Estados Unidos, conflitos em algumas regiões do mundo, nós também temos problemas no Brasil. Então, mesmo vendo que a taxa Selic caiu mais uma vez, inclusive deve cair mais uma vez ainda até o final do ano, isso ainda não tem sido o suficiente para trazer um ar de otimismo no nosso país. Muito porque, até seguindo umas declarações que foram dadas por Lula na semana passada, indicam que ele mesmo, como presidente, ele que, junto com a sua equipe, que enviou um projeto do arcabouço fiscal que previa o fim do déficit fiscal no Brasil, ele mesmo está voltando atrás e falava que ele nunca acreditou que aquilo ia acontecer. Então, basicamente, ele e sua equipe enviaram o projeto, eles fizeram tudo aquilo e eles mesmos estão falando que eles não vão ser capazes de cumprir aquilo que eles nunca acharam que iam cumprir. Então é uma comunicação péssima, ele realmente dá um recado péssimo para os investidores que nem eles mesmos acreditam que aquilo pode ser viável. Só que, apesar de todos esses problemas, a gente já identificou quais são as principais causas que fizeram essas ações caírem, mas que a gente vê que ainda de uma forma geral, aqui generalizando a Bolsa de Valores brasileira, nós ainda encontramos empresas que estão saudáveis. Obviamente, uma ou outra empresa está com endividamento mais alto, a gente já falou que em outros casos do Grupo Vamos, da Movida, da Unipar, são sim empresas que têm um endividamento mais descontrolado agora, assim como outras empresas também estão, mas ainda de uma forma geral, são empresas que estão com uma saúde financeira ainda relativamente boa, que estão conseguindo surfar esse momento de grande pânico no mundo inteiro. E além disso, além de ser empresas que estão sólidas em termos financeiros, também são empresas que estão batendo um recorde de vendas, que estão conseguindo crescer a sua rentabilidade, a sua margem de lucro. Então, mesmo diante de um contexto mundial que é realmente desafiador, que é perigoso, que é problemático e tudo mais, mas as empresas ainda têm conseguido surfar bastante essa onda.
Então a gente vê que a partir do momento que a gente conseguir controlar esses principais riscos e estabilizar a economia mundial, essas empresas que hoje estão muito pessimistas, que os investidores estão muito pessimistas por causa de todo esse contexto, podem surfar realmente uma grande onda de valorização. Então, se a gente entende que boa parte das empresas no Brasil estão sofrendo por causa de cenários e fatores externos, quando esses cenários e fatores externos se acalmarem, se resolverem, essas empresas não tem nada mais pressionando elas. Então a gente entende que para aqueles investidores que têm uma mentalidade já mais preparada, que conseguem entender que volatilidade no curto prazo existe e vai continuar existindo, mas estão muito além disso, né? Esses investidores estão pensando muito mais para o longo prazo do que especificamente agora. E para o longo prazo, essas empresas estão muito baratas. Então, entre as minhas principais apostas, né, de valorização aí para os próximos anos, eu vejo que são empresas domésticas, ou seja, empresas que dependem da economia brasileira, porque aí a gente vai voltar ao mesmo ponto anterior. Eu falei que primeiro tem a base da economia americana que não está bem, depois tem a base da economia brasileira que não está bem, e tem a pontinha do iceberg, que são as empresas então, que acabam sofrendo por todos os efeitos aqui passados, né? Todos os efeitos que vêm abaixo delas. Então aquelas empresas domésticas, né, que dependem da economia brasileira, têm um grande potencial pela frente. O que seria uma empresa doméstica? Uma empresa de construção civil, uma empresa de aluguel de carro, é uma empresa que faz contratos, né, com empresas brasileiras, que está no final da cadeia. Então, se tudo abaixo da cadeia está melhorando, juros nos Estados Unidos, juros no Brasil, inflação, fim do conflito envolvendo alguns países, tudo isso pode fazer um grande impacto ali positivo para essas companhias. E junto a essas empresas de construção civil, empresas ligadas à locação de veículos, nós também temos algumas indústrias, nós temos empresas de saúde que dependem muito da economia brasileira, temos algumas empresas específicas do varejo. Não estou falando aqui de Casas Bahia, Magazine Luiza, mas talvez de Lojas Renner, talvez Grupo Soma. São empresas que dependem, percebam, da economia brasileira. Essas empresas têm um grande potencial pela frente, assim como Exitec, Trisul, Cyrela, como o caso Movida. São empresas que estão dependendo aqui realmente do cenário interno. Então, obviamente, isso aqui não é uma recomendação de compra, nem nada, né? Para fazer uma recomendação, eu preciso de entender totalmente quais são as perspectivas futuras dessas empresas, mas entendendo que elas, por estar ao final dessa cadeia de toda a economia mundial, elas com certeza podem ser muito beneficiadas. Então a gente chegou aqui ao final desse vídeo, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o contexto mundial, eu espero que você tenha gostado, e que em caso positivo, você deixa aqui o seu like nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos assim e eu poder produzir mais conteúdos como esse. Lembrando também que as principais recomendações de investimento, assim, toda uma opinião embasada de analistas preparados, está no Simpla Club. Então, se você quer conhecer quais são nossas principais apostas aí para os próximos meses, é só você acessar o link na descrição desse vídeo para você ter acesso ao Simpla Club com as principais empresas, recomendações de investimentos em ações, fundos imobiliários, exterior e também renda fixa no nosso Brasilzão e também para o exterior com diversas recomendações. Então, agradeço muito a sua atenção, espero você na próxima. Valeu!